Olá, boa noite a todos. Vamos começar aqui uma live sobre hormonioterapia na população transgênera, né? Então, estamos aqui ao vivo, 20 e 30 horas. Nós vamos ter uma participação do Dr. Leonardo, que já deve estar entrando aí, para falar sobre o atendimento e a hormonioterapia na população trans. Podem entrando, vão deixando suas perguntas. Espero que essa live ajude muita gente, vai ser muito legal. Acho que a gente vai conseguir esclarecer muitas dúvidas sobre esse tipo de atendimento que é bem peculiar, né? Doutor Leonardo. Então, começar. O Léo tá entrando. Muita gente já chegou aqui. Ei! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite, Lívia. Tudo bem, E e você? aí? Tudo bem. Ei, Léo, vamos falar um pouco aí sobre a hormonioterapia na população trans, né? Eu acho que a gente poderia. Eu vou me apresentar, depois vou pedir para o Léo se apresentar. Eu chamo Lívia, eu sou médica, que eu estou fazendo tanta live aqui que eu comecei falando. Eu sou Lívia, eu sou médica endocrinologista e a gente acabou fazendo um ambulatório de transgênero no SUS e acabou atendendo bastante paciente, por isso teve uma especialização aí. E você, Léo, se apresente. Obrigado, Lívia. Primeiro, obrigado pelo convite aí, a Lívia, né, e também a BWS aqui, estendo aí esse agradecimento também. Eu sou o Léo, eu sou médico endocrinologista e estou fazendo o meu doutorado em hormonização de pessoas transgênero, né? Então, há 3, 4 anos eu tenho estudado bastante sobre o tema, visto o que a gente sabe já aí desses últimos anos todos de hormonioterapia de pessoas transgênero, assim como também as dúvidas que ainda se tem a respeito aí desse tema. É muito importante a gente ter esse espaço para falar sobre isso. É preciso que a comunidade médica, que os profissionais de saúde, de fato, saibam fazer esse atendimento, fazer esse acolhimento e orientar adequadamente a população trans. Então, é sempre bom. E, mais uma vez, então, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Prazer é nosso, Léo. E tudo começa com a anamnese, né? Então, eu acho que já na anamnese, eu acho que até antes, né? No acolhimento do paciente trans, quando ele chega ou no seu consultório, ou numa unidade básica de saúde, quando ele se apresenta lá para a secretária ou para quem está fazendo a ficha dele de atendimento. Essa pessoa, ela precisa de treinamento. Muitas e muitas vezes a pessoa não sabe muito bem como agir perante esses pacientes. Então, o nome do paciente, ele pode ter um nome de registro e ele pode ter um nome social. E o nome social precisa ser respeitado. Inclusive, esse nome social, ele pode ser adicionado aí ao RG, né? Tendo, então, uma documentação. Né, Léo? Fala mais sobre isso, então. Isso é muito importante, né? E me chamou muito a atenção, primeira vez que eu vi uma aula de um professor aí estrangeiro sobre o tema, e é um profissional médico, pesquisador da área de transgênero, e me chamou a atenção que no primeiro slide dele, ele falou da anamnese, que teoricamente é algo tão simples que a gente vê lá no início da faculdade, logo, né? Mas ele chamou a atenção para esse aspecto muito importante, né? Que acaba sendo um acolhimento, na verdade. Então, perguntar para aquela pessoa como ela deseja ser chamada, que pronome que a gente deve utilizar para chamá-lo, fazer
o treinamento da nossa equipe, de fato, do nosso ambulatório, da nossa unidade de saúde, porque parece algo muito simples, mas para o trans, que muitas vezes já passou por várias adversidades, por várias questões muitas vezes constrangedoras em relação a nome e em qualquer serviço de saúde, então é muito importante, na verdade, o que seria tão simples passa a ser algo muito grande, muito valioso e muito reconfortante para eles. Então faz total diferença. Eu acho que você começou por um aspecto bem legal da gente lembrar de fato, que é o como você deseja ser chamado, como que eu te chamo, né? Então isso a gente pode fazer e treinar a nossa equipe também para que faça isso. Sim, porque eu acho que ele já começa, ou ela já começa a se sentir muito mais à vontade quando tem esse tipo de tratamento e quando ele percebe ou ela percebe que realmente tem um treinamento ali. A gente já está acostumado com esse tipo de população, a gente já consegue fazer esse acolhimento, já é totalmente diferente, porque muitas vezes, no lugar que eu atendo, quando mudou a secretária ou mudou o atendente que faz a ficha, a gente já percebe que sai, pode sair até algum problema já logo ali, né? Logo na entrada. Isso é muito desagradável. Exatamente. E Pode falar. até te interrompendo, desculpa, Lívia, mas assim, o que que a gente Imagina. observa geralmente quando o trans ele vem ao nosso consultório? A gente observa que, de uma forma geral, ele já passou por diversos serviços de saúde. E, infelizmente, o relato que a gente ouve é de que não houve o acolhimento na grande maioria deles, ou às vezes até na totalidade de por onde aquele indivíduo passou, né? Então, eles chegam com essa história aí de sofrimento, de não acolhimento, muitas vezes de rispidez nesse primeiro contato. Então, se você perguntar como você deseja ser chamado, ele já vai entender: opa, eu estou num local diferente. Eu estou num local que entende o que eu quero, entende o que eu estou, de fato, entende a minha condição de trans, né? Então, faz total diferença. E me respeita. E me Exatamente. respeita, né? Que é muito importante. E me respeita e dá uma segurança para eles, né? Que eu falo assim, poxa, essa pessoa ela entende, essa equipe aqui ela entende do trans. Então, Uhum. ela fica mais tranquila. Então, opa, eu cheguei, achei um local que realmente eu posso contar e confiar. Até o cuidado no encaminhamento a gente tem que ter com esse tipo de paciente. Na verdade, com esse tipo de indivíduo, porque ele não chega a ser um paciente de verdade, né? Não é um paciente, ele não tem nenhuma doença. Ele busca uma hormonização. Então, a gente tem que ter o cuidado com o encaminhamento. Por quê? Porque esse médico que a gente está encaminhando, ele também tem que ter essa consciência. Então, normalmente, quando eu encaminho, eu sempre encaminho para a mesma pessoa, porque é um profissional que já sabe como lidar com esse tipo de indivíduo, já sabe como tratá-lo. Então, tudo isso é muito importante e reconfortante para ele ou para ela. E aí a gente vai para a anamnese. Na anamnese é muito importante, eu acho, assim, você entender a origem de tudo, da onde aquele paciente veio. Para todos os pacientes isso é importante, mas para o indivíduo trans isso é muito importante. Da onde ele veio, quem são os pais dele. Eu sempre pergunto quem são os pais, estão vivos, não estão, com quem você mora, se você tem relacionamento, você tem um marido, você tem ou não filhos, né? Eu tenho um trans homem que tem duas filhas. Então, se você tem filhos, se você não tem, com quem você se relaciona? Você relaciona com homem cis, com mulher cis, com homem trans, com mulher trans. São dados que vão fazer total diferença no segmento do indivíduo. O que você acha, Léo? Isso aí, você agora, em poucas palavras, tocou em diversos aspectos, né? Eu até vou anotando aqui, que é para não esquecer, né? Primeira questão que você falou da nomenclatura, paciente, né? A gente, como médico, né, o profissional da saúde, a gente tem o hábito de falar assim, chegou no consultório é paciente. Então, A gente tudo é paciente. eu passo uma medicação, então é tratamento, né?
Então, às vezes, eu até me desculpo quando eu começo alguma aula, falo, ó, me desculpem se eu falar paciente, tratamento, mas é por uma força de hábito. E, inclusive, aqui uma história interessante é que quando eu comecei a escrever meu pré-projeto da minha tese de doutorado, eu escrevia tudo como paciente e como tratamento. E a minha orientadora pediu para que eu trocasse exatamente tudo, né? Então, é sempre o indivíduo, é a pessoa, o transgênero, mas evitar o termo paciente e tratamento também evitar. Então, a gente acabava usando hormonização, né? Uma palavra que não leve, de fato, para uma patologização, né, do trans. Então, esse é um ponto que eu anotei aqui no meu checklist. O outro ponto, importantíssimo, perguntar para essa pessoa com quem ela convive, o apoio que ela tem, se tem esse apoio ou não familiar, como que é o ambiente social dessa pessoa, como que é no trabalho. E uma pergunta importantíssima, como está o seu humor? A gente sabe que a população trans, infelizmente, é uma das mais suscetíveis a suicídio, a automutilação, justamente por diversas questões aí de aceitação da sociedade, por a sensação de não se adequar aos diversos ambientes aí sociais, então acaba tendo um índice maior dessa questão de suicídio mesmo nessa população. Então, perguntar toda a consulta, como é que está seu humor? Você está bem? Você está feliz? Você está satisfeito? Você está angustiado? Você está deprimido? Se sentir que está com um humor muito ruim, perguntar se teve ideação suicida, se pensa em algo nesse sentido. Também aproveito aqui já para dizer que um acompanhamento psicológico sempre, 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 antes, durante e depois da hormonização, é fundamental. Outro ponto aqui no meu checklist, dessas poucas palavras que você falou, é a respeito de sexualidade, né? Que é um tabu que a gente tem que quebrar, né? De que a identidade de gênero, ela não é a sexualidade. Identidade de gênero é como a pessoa se enxerga. Eu me enxergo como homem, eu me enxergo como mulher. Sexualidade é por quem eu me atraio. Se eu me atraio por homem ou se eu me atraio por mulher. Então, não necessariamente, se eu me enxergo como homem, eu vou ter atração por mulher. Se eu me enxergo como mulher, eu vou ter atração por homem. Né? Então, isso nem sempre vai vai andar junto. Né? Então, a gente tem que entender que são coisas diferentes. Que a gente tem que perguntar também. Eu acho que essa coisa da história psiquiátrica, né, do indivíduo, ela é muito importante. Até você pode esperar um pouquinho para hormonizar se você sente que esse paciente está muito instável. Ou você pede um apoio ao psiquiatra, se ele acha que é o momento da hormonização para esse indivíduo ou não. Eu já falei para pacientes, espera um pouco, você tá muita coisa na sua cabeça, porque às vezes o indivíduo, ele acabou de tentar um suicídio. Será que é o melhor momento para a hormonização? Provavelmente não. E eu explico, porque eles vêm muito ansiosos pro hormônio, né, Léo? Eles querem o hormônio. Então, o hormônio, e de repente eles não estão preparados. E eu explico na primeira consulta: olha, você vai mudar para você. Você vai mudar para você. O jeito que você se vê vai mudar. Imagina que você vai olhar no espelho e vai ver você diferente. É muito importante, é muito intenso isso. E vai mudar o jeito que as pessoas ao seu redor te enxergam. Também vai mudar. Eu faço até um paralelo com o emagrecimento. Eu falo assim, quando você emagrece 20 quilos, 40 quilos, você muda para você e para o resto das pessoas. Muda a sua relação no trabalho, muda a sua relação com a sua família, com o seu ou sua parceiro sexual. Tudo muda. Então, esse paciente, ele precisa estar pelo menos estável dessa parte psiquiátrica, como o Léo falou, eles têm muita tentativa de suicídio ou automutilação, então às vezes eles vêm todo o braço marcado, é uma coisa que uma coisa que chama atenção no exame físico. E uma outra coisa ainda dessa parte é o seguinte, muitas vezes eles fazem o tratamento psicológico só para ter o laudo, eles querem o laudo para iniciar a hormonioterapia.
E a gente tem que insistir com eles, como médicos, que eles precisam continuar indo e fazendo as sessões do psicólogo, porque quando começa a hormonização, aí sim vem a grande mudança, né? Vem assim, lógico que não depende do hormônio, tem paciente que é trans e não quer usar o hormônio, mas com o hormônio existe uma grande mudança para a maioria dos indivíduos trans. Então, eu acho muito importante, como médico, a gente insistir muito no tratamento psicológico, porque muita coisa muda, não é, Léo? O que você acha? Com certeza é sempre importante, principalmente para quem está iniciando a manejar a população trans, fazer hormonioterapia. Depois de certo tempo, você vai adquirindo uma experiência e vai vendo se realmente essa pessoa que a identidade de gênero dela é essa, né? Você vai tendo ali mais assertividade em relação a esse segmento. Mas muitas vezes, isso mesmo chefes nossos que nos ensinam a fazer hormonioterapia e que estão há vários anos aí fazendo esse segmento, falam que existe realmente a dúvida em relação à identidade de gênero. Né? Às vezes o paciente, às vezes a pessoa traz a dúvida, mas às vezes a pessoa parece ter certeza, mas você como profissional fica na dúvida. E aí um recurso bem legal que tem para isso é a transição social. Né? E os psicólogos adoram fazer isso, né? Também é um recurso muito bom e a gente pode também, como médico, pedir para ser feito. É para que aquela pessoa, antes de iniciar a harmonização, ela comece a fazer apenas a transição social, se vista de acordo com o gênero que ela se identifica, que ela é, é, use o nome social de acordo com o gênero em que ela se identifica, para ver como vai ser a ambientação dela, né? Sobretudo na família e no trabalho, né? Que são dois grandes aí pilares aí da vida humana, né? Onde a gente mais acaba se relaciona, de fato, né? Principalmente nessa vida, na nossa idade reprodutiva. Então, para ver principalmente no âmbito social como vai ser e no âmbito é, do trabalho. Muitas vezes, pode ser que aquele indivíduo trans, ele não... Ele vai ver, olha, realmente eu não me senti confortável, eu tenho que reavaliar, né, se realmente essa é a minha identidade de gênero, ou não, fala assim, não, realmente é isso que eu quero, é isso que eu me senti muito melhor, isso me deu um conforto muito grande, né? Então, essa transição social pode ser um recurso nesses casos de dúvida. E também o olhar sempre de alguém mais experiente. Né? Acaba que, no final das contas, depois de um tempo, a gente acaba tendo uma rede de suporte à população trans. Então, já tem aquele psicólogo que você sabe que tem o manejo da população, o médico psiquiatra também que tem o manejo. Então, você vai discutindo, e isso é real. A gente não só encaminha, muitas vezes a gente liga, discute, pergunta o que acha, qual que é a impressão, para ter uma certeza maior dessa harmonização. E a respeito da ansiedade, eu falo assim, é criança chegando na loja de doce, né? Então, criança adora doce. Se você deixar numa loja de doce, vai pegar o que quiser, vai querer comer tudo de uma vez e vai acabar passando mal. É a mesma coisa o hormônio para o trans. Muitas vezes, lembra aquela história do não acolhimento que eu falei que já teve em vários locais? Às vezes ele já chega cansado dessa trajetória e de não conseguir, de fato, ali o objetivo que é a harmonização. Então, quando ele chega até você e entende que você sabe fazer essa harmonização, aquela ansiedade explode, porque ele pensa, poxa, agora eu achei o que eu queria, era o médico que eu queria, porque sabe me passar o hormônio, sabe fazer meu segmento. E aí a gente tem que ter o um olhar técnico para talvez dar uma segurada nisso, ou não, ou dizer, não, realmente vamos começar, dá para começar, e é assim que vai ser feito. Então, essa ansiedade ela é habitual, ela é comum, e a gente tem que ter esse cuidado ali de como a gente vai proceder para a gente não se deixar levar também por essa ansiedade. A gente tem que ter o pé no chão e o olhar técnico mesmo para fazer de acordo com os princípios aí da medicina. Quando a gente percebe que esse indivíduo ele tem um apoio familiar, então que o pai ou a mãe ou um irmão está apoiando esse indivíduo nessa trajetória,
é muito mais tranquilo essa passagem, essa transição, essa hormonioterapia, tudo é mais tranquilo. A gente consegue perceber uma grande diferença. Agora, quando você vê que tem muita questão de discussão, uma família muito rígida, que não aceita, realmente o paciente ele acaba, às vezes, precisando de um suporte maior aí durante a hormonioterapia. Uma outra coisa a gente falou, então, voltando, né? Porque eu acho que é assim, é um tema que dá muito nó na cabeça. E isso deu na minha, o Léo começou antes que eu, e ele me falava, eu ficava pensando, fazia assim, e ficava pensando um tempo para tentar entender. E quando eu comecei a atender a população trans, eu também, às vezes em quando, eu ficava quieta, olhando para a cara dele, tentando entender, porque dá um nó. Então, o que acontece? Essa questão do relacionamento, o trans é a pessoa que não quer, por exemplo, se eu nasci no sexo feminino, só que eu não me enxergo como mulher e eu quero ser do sexo masculino. Eu estou insatisfeita com o meu corpo, como eu sou, principalmente o fenótipo. E existe a transição. Mas isso não quer dizer que eu, sendo do sexo masculino, eu vou namorar uma menina. É isso que a gente falou agora há pouco, tá? Então, isso não quer dizer que eu vou namorar uma menina. Ser um transhomem, ou seja, né, o sexo masculino, ou ser uma transmulher, não quer dizer que você vai namorar um ou outro. Não, isso não tem nada a ver. É difícil no começo a gente entender isso. Lógico que o transhomem, a maioria acaba tendo um relacionamento com mulher cis. O que é isso, cis? É mulher que nasceu feminina e se sente confortável nessa, sendo feminina. E o trans mulher, ele normalmente tem relacionamento com homem cis. Mas isso não é para 100% dos indivíduos, não é, Léo? Isso é muito interessante também, né? Inclusive, que você fala, assim, eu acho que são duas coisas. Tem vezes que dá um nó na cabeça e também tem muito pano para manga para a gente conversar, né? Em relação a essa questão aí de identidade de gênero e sexualidade. Então, vamos colocar aqui, nasceu no sexo biológico feminino, né? Ao nascimento lá, tinha, aquele indivíduo tem vagina, então o médico olhou lá no parto, é do gênero feminino. Mas aquela pessoa depois se identifica no gênero masculino, então é um homem trans. Eu li alguns estudos que mostravam que os homens trans, de uma forma geral, tinham interesse sexual, desejo sexual por mulheres cisgêneros, mas que, ao longo da hormonização com testosterona, muitas vezes migrava esse desejo sexual para o desejo por homens, né? Então, eles seriam homens trans homossexuais, né? Então, existe aí, não se sabe o porquê, o motivo disso aí, mas parece que tem alguma relação aí com a hormonização ao longo do tempo. Mas, independente do nó na cabeça que isso eventualmente possa dar, principalmente para quem realmente, como eu falo, há pouco tempo tem esse contato com a população trans, é a gente entender que a gente tem que fazer a pergunta, com quem você se relaciona. Porque a depender de com quem se relaciona e do tipo de prática sexual que tem, pode aumentar e muito o risco de infecções sexualmente transmissíveis. E aí eu tenho que fazer uma triagem para essas infecções sexualmente transmissíveis, né? Enquanto que para outras práticas sexuais, para outros tipos de relacionamento, nem tanto. Esse risco não seja tão grande ou mesmo seja mínimo aí. Então, essa pergunta tem que ser feita. Qual a sua identidade de gênero e qual a sua orientação sexual? Por quem você se interessa e qual a prática sexual que você tem. A Clarissa está perguntando se a hormonização influencia a sexualidade. Então, Clarissa, é exatamente essa questão. Dois homens trans parece que tem uma relação que, quando começa o uso da testosterona, há um interesse maior por homens cisgêneros, né? Homens que nasceram no sexo masculino e se identificam com o gênero masculino.
Então, muitas vezes, ao longo e após essa hormonização, os homens trans mudam a prática sexual. Antes eles se relacionavam com mulheres cisgêneros e muitas vezes depois começam a se relacionar com homens cisgêneros. Nas mulheres trans não há esse relato, né? As mulheres trans elas vão usar estrogênio e aí não há esse relato. De uma forma geral, elas se interessam por homens, mas e continuam se interessando por homens aí de uma forma geral. Mas pode ser também que exista o caso de se interessar por mulher. E também pode acontecer durante a hormonioterapia de ter uma mudança do relacionamento. Por exemplo, se eu sou um homem trans e namoro uma mulher cis, eu posso até mudar, tipo, arrumar outra parceira, ter outra parceira, mesmo sendo do mesmo gênero que eu namorava antes. Por quê? Porque, de repente, aquela mulher cis, ela tinha uma atração por uma mulher. E eu, agora, com a hormonioterapia e com a mudança também, eu me transformei num homem, um homem trans, com barba. Então, tudo isso muda, porque é aquela coisa que eu falei no começo, que muda como o seu parceiro te enxerga. Isso pode acontecer. Eu vejo, não sei, Léo, eu acabo vendo isso muito onde eu atendo, essa mudança de parceiro, né, de namorado, de marido, muitas vezes. Pode, e também isso tem que ficar claro sempre que o trans ele tem um parceiro fixo e que vai à consulta e eu tenho a oportunidade de conversar, tem um momento que eu viro pro parceiro e pergunto, falo assim, você entende que a hormonização vai mudar o corpo dele ou o corpo dela, né? Por quê? Muitas vezes o parceiro se interessa por aquele corpo que está vendo ali, pelaquela pessoa, né, que tem um corpo, né, e a atração física é por aquele corpo que está vendo. Mas quando a gente dá o hormônio, muda todo aquele corpo. E aí pode ser que a atração já não exista mais, porque vai ter essa mudança. Então isso é importante de ser conversado, né? E muitas vezes, né, como há uma mudança corporal muito importante, há, de fato, problemas de relacionamento e a troca do parceiro mesmo. Então, isso tem que ficar claro. É isso, né? E a questão da fertilidade também, que você tem que pontuar. Ó, o casal entende que a fertilidade vai diminuir ou mesmo ficar infértil, né? A partir do momento que a gente começa a fazer a hormonização. Então, isso tem que ficar claro para o casal. A Cláudia comentou uma coisa muito legal aqui. Na verdade, eu me questiono isso, não aos trans. Eles me respondem, eu gosto da pessoa e eu me calo. Então, isso acontece muito, Cláudia, na primeira consulta. Eu acho até engraçado, sabe por quê? Porque o parceiro, né, o esposo, o namorado, enfim, vai com a pessoa que está fazendo a hormonização. Chega uma hora que a pessoa sumiu. Por quê? Porque terminou o relacionamento. Porque ou você escuta essa frase, eu gosto da pessoa, ou uma outra frase muito comum nessa primeira consulta é tudo que ele ou ela quer, entendeu? Então, assim, é o que a gente escuta muito. Mas com o tempo você vai vendo que não é só isso, né? Faz parte também do relacionamento a atração física. Também eu acho que acaba fazendo parte. E uma outra coisa, ainda na anamnese nós estamos, ainda uma outra coisa muito, muito legal de perguntar se tem, se o indivíduo usa o pênis para ter relação sexual, isso tem que ser explicado. Isso é muito importante. Eu já tive trans mulher que eu falei assim, olha, a ereção pode diminuir, pode você não ter essa ereção que você tinha antes, porque você está recebendo hormônio feminino. Ela falou, Deus me livre! E foi embora, não olhou nem para trás. Então, e eu vejo que tem umas pessoas que não falam, tem alguns médicos que não falam isso, é muito importante. E para mulher trans, a questão do pênis, e para o homem trans se essa pessoa tem penetração, até por uma questão aí
das doenças infecciosas. Então, tudo isso, ainda nós estamos na anamnese, deve ser perguntado, tá? E a fertilidade, quando você vai fazer, quando você realmente identificou que esse paciente, ele pode fazer a hormonioterapia, assim, a gente tem essa conduta de que o paciente, ele assine um termo, que ele saiba o que vai acontecer com ele, que ele concorda. Uma das coisas que está escrito lá são os hormônios que ele vai receber, ou ela vai receber, e que as mudanças podem ser eternas e que diminui a fertilidade. Isso é uma coisa que tem que ser dito na primeira consulta. Porque depois, gente, já foi, já tá fazendo hormônio. De repente, o homem trans queria congelar óvulos. Exatamente. E aí? Entendeu? Fala ali, Léo, falei. Não, isso tá perfeito. Você podia fazer a live sozinha até, que já tá bom. só falar aqui tudo. Né? Mas é isso, é perfeito, tá é isso mesmo. Perguntar exatamente sobre fertilidade, dar essa opção, né? Falar assim, você quer congelar óvulo, você quer congelar espermatozoide, você quer... A gente tem que falar que eles não atentam, né? Muitas vezes esse trans ele chega muito jovem. Ele chega com 18 anos, 19 anos, e nem está pensando realmente ter filho. E aí, depois, com 30, 35 anos, é outra coisa. Né? Mas agora já harmoniza há muito tempo. Então, isso tem que ficar bem claro, tem que ser falado e conversado. E, realmente, da prática sexual. Perfeito para saber do risco de infecções sexualmente transmissíveis, da preocupação que tem que se ter ali, por exemplo, se for um homem trans, com o colo do útero. Né? Como que é? Esse homem trans, ele tem relação vaginal insertiva ou não? Né? Porque se tem, o risco é um. Se não tem, o risco é outro. Então, tem que saber anotar no prontuário e deixar lá bem especificadinho. Muitas vezes o trans ele não vai nem entender porque você está fazendo algumas perguntas, mas você, no final das contas, sabe, do ponto de vista técnico, onde você quer chegar. E entrando nessa parte aí da diminuição da fertilidade, eu acho que vale muito a pena nessa primeira consulta também. Falou de fertilidade, fala assim, ó, além da perda da fertilidade, existem várias coisas negativas que o hormônio pode trazer também. Assim, o hormônio ele tem o bônus e tem o ônus dele. Então, mulher trans diminui a ereção, muitas vezes diminui a libido, vai ganhar gordurinha no padrão feminino. Então, tem que ficar claro isso, porque senão depois elas reclamam. E o homem trans, por exemplo, vai ter calvície no padrão masculino, vai ter acne, muitas vezes ganha uma gordura intraabdominal naquele padrão masculino. Então, isso tem que ficar bem claro que tem o ônus do hormônio também. Então, é importante na primeira consulta também já colocar isso para essa pessoa. A Clarissa, ela está perguntando assim, quanto tempo dura uma consulta em média? Porque são muitas questões, Eu acho que a primeira consulta é diferente das outras consultas. Porque na primeira consulta, a abordagem é muito grande. E até seria bom se esse indivíduo fosse acompanhado, porque também a informação se põe no lugar dele. É muita informação, né? Porque eles vêm, assim, eles buscam no Google. Normalmente existe aí um uso de hormônio que não foi recomendado médico. Na verdade, foi a amiga trans que aplica, aí ela resolveu aplicar também. Então, a primeira consulta, eu te digo que se você for rápida, eu acho que dura uns 45 minutos. Se você for rápida. Agora, se você estiver começando, vai durar 1 hora. E eu gosto de seguir, olha, eu atendo já faz mais de 1 ano. E eu até hoje sigo um esqueminha. Eu sigo o esqueminha. Por que eu sigo esse esqueminha? Porque você está conversando com ele, aí a gente falou dessa parte psiquiátrica, né? Aí ele começa, ou ela começa a falar assim, não, então, eu tive uma tentativa de suicídio, foi há 2 meses, aí eu uso Rivotril, nananana, mas sabe por quê? Porque meu cachorro morreu, nananana. Aí, a hora que você viu, passou 40 minutos e você nem tá no meio da anamnese. Por isso que até hoje eu ainda uso esse esqueminha. A primeira consulta demora mesmo. E eu vou te falar, não dá para ser rápido.
se for rápida, alguma coisa errada você está fazendo. Porque eu trabalho com o Léo há algum tempo e ele sabe que eu sou rápida no atendimento. Mas nem, cara, do trans não dá. Se você tiver pressa, você vai acabar hormonizando precoce, essa pessoa ela vai sentir, entendeu? Você tem que escutar a história de vida dessa pessoa. É muito importante para o seu trabalho ser muito bem feito, para a medicina realmente ser muito bem feita. Eu penso assim. O que que você acha, Léo? Não, acho que é isso mesmo. Eu habitualmente já atendo mesmo o paciente a cada 1 hora e você vê que 1 hora ainda falta coisa às vezes para falar. Se o paciente seguinte faltar, pode ficar tranquilamente pegar a hora do outro paciente, né? Senão você tem que, enfim, terminar a consulta porque tem outra pessoa esperando. Mas eu concordo com você, Lívia. Eu acho que é isso aí, 45 minutos a 1 hora, para você ter a oportunidade de mostrar tudo isso e de fazer um planejamento, mostrar para aquela pessoa que existe um plano terapêutico, que existe ônus e bônus, que existem coisas que você vai se atentar ao longo daquela hormonioterapia, né, para que fique o mais claro possível, até para que, do ponto de vista médico, a gente não seja contestado depois, né? Tipo, poxa, doutor, mas você não me falou que eu ia perder a fertilidade, né? Então, assim, o paciente ele é um leigo. Ele, de fato, não tem obrigação de saber. Ele pode até ler no Google, mas ele não tem obrigação. Então, para você não ter esse tipo de contestação, quanto mais você dispuser de informação para essa pessoa, melhor. E aí tem uma outra pergunta aqui, da Ellen. Qual a idade para começar a hormonioterapia? Excelente pergunta, Ellen. Muito boa, tá? Primeiramente, assim, falar que nós médicos, né, principalmente endocrinologistas, nós somos proibidos de fazer hormonização em adolescentes em ambientes fora de hospital-escola, tá? Então, se é uma pessoa com menos de 16 anos, só em hospital-escola que pode se fazer bloqueio de puberdade ou, de fato, hormonização cruzada, que a gente chama, né, para o sexo, para o gênero de onde aquela pessoa se identifica. O que a gente pode fazer fora do hospital ou escola? A partir de 16 anos de idade, essa hormonização, tá? A partir de 16 anos, você pode começar a hormonizar em qualquer local, desde que aquela pessoa, de fato, você entenda já que é trans, que tem uma avaliação psicológica, psiquiátrica, dizendo que essa identidade é presente, né? A depender do consenso que você siga, né? Tem consenso que fala que tem que estar presente há pelo menos 1 ano, tem consenso que fala pelo menos 2 anos dessa identidade de gênero. Né? E o trans, de fato, isso vem desde da criança, desde 4 anos de idade, 5 anos de idade. Então, isso tem que estar presente há algum tempo, mas lá, prescrever a medicação, prescrever o hormônio, só a partir de 16 anos de idade, fora de ambiente escola. Isso. E uma outra pergunta que a gente sempre faz para o trans, que eu acho que ajuda muito, muito a clarear se você está tranquilo para prescrever o hormônio para esse paciente, é o seguinte: com quantos anos você se identificou com o gênero oposto ao seu nascimento? Eu acho essa pergunta muito boa mesmo, porque você acaba tendo tranquilidade, porque o trans é isso que o Léo falou. O que acontece é que, normalmente, ele fala assim, eu nunca, por exemplo, se é trans homem, né? Eu nunca brinquei de boneca, eu sempre brinquei de carrinho. Eu pegava a roupa do meu pai, eu não queria vestir, eu não queria pôr vestido. Então, é uma coisa que com 6, 7 anos, eles já tinham essa percepção diferente. E quando você perguntar isso, você só tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes eles falam assim, por exemplo, trans homem. Com 12 anos eu queria sair com as meninas. Mas não é sexualidade que a gente está falando. A gente está falando como você se vê, você indivíduo. Então, isso é muito importante deixar claro. Se você deixou claro isso, essa pergunta ela vai te ajudar demais, ainda na anamnese. E tem também a questão dos hábitos de vida, né, Léo? Então,
se o paciente bebe álcool, quantas vezes ele acaba bebendo, se ele fuma, tudo isso a gente tem que falar para o paciente que a gente acaba orientando como um todo esse paciente. A gente não é o médico que vai dar só o hormônio, porque isso aí são 5 minutos. Você pega uma receita, faz e acabou. Mas não é isso, entendeu? Esse não é o objetivo. O objetivo é você tratar esse paciente, porque poucos realmente tratam, cuidam, né? Não tratam, mas cuidam desse paciente. Exatamente. E, Lívia, complementando só o que você falou da pergunta de quando isso começa, quando começou, aquela pessoa começou a se identificar como trans, também você pode complementar essa pergunta, como foi a sua puberdade? Porque Ah, muito legal. porque o trans, de uma forma geral, ele vai falar assim, olha, desde 5, 6 anos de idade, eu já me entendia, eu não me enxergava no meu gênero, não me enxergava, né? Ele vai falar, claro, de uma forma de coisas compatíveis com a infância, né? Com quem brincava, que roupa queria vestir, com quem se identificava. E aí vai aumentar muito a frustração com o corpo na puberdade, porque é quando começam a se desenvolver os caracteres sexuais secundários. Então, de uma forma geral, a mulher trans, ela tem pânico do pênis dela. Ela tem, né, ela não gosta que você examine, ela não gosta que você veja, ela não gosta de tocar no próprio pênis. Então, de uma forma geral, é isso. Né? O que a gente chama da incongruência, a disforia, né? A disforia é o sentimento de disforia, o sentimento de tristeza e de angústia para com o seu corpo. Né? Começa na infância e piora muito na adolescência. Então, isso ajuda a completar a anamnese também, essa Ah, muito pergunta. legal. Sim, verdade. Isso é muito legal. Sim. Tem um sofrimento. Agora, não me lembro a outra pergunta que você fez, não anotei aqui. Não, acho que foi isso que eu falei. O que mais que eu falei? Acho que foi isso. Essa questão da disforia. Ah, e dos hábitos de vida. Ah, sim. Estamos Porque ficando velhos. não é isso, né? 9 horas da noite, né? Tá trabalhando. A gente começou a trabalhar tipo 1 da tarde, né? Então tem uma hora que dá tilt, por isso que eu anoto. Bom, Apesar de quarta de cinzas, a gente não começou 1 da tarde, né? não teve carnaval esse ano, né? Pois é. Não. Então, em relação aos hábitos, porque é isso também, né? Questões de aceitação, tudo mais, sofrimento, a gente sabe que também tem, muitas vezes, a dependência química é um pouquinho maior do que nas demais populações, né? Seja de drogas lícitas ou de drogas até mesmo ilícitas. Então, também tem que estar lá na Por nossa isso, anamnese. é isso aí. No exame físico, acho que pode ir para o exame físico, Léo? Pode, tranquilo. No exame físico, o que acontece é que eu acho muito importante você examinar a mama do trans homem e do trans mulher, os dois. Examinar a mama. Eu uso até uma escalinha de Ferriman para ver a distribuição de pelos atual e como isso vai se transformar durante o tratamento. Eu meço a circunferência abdominal e o quadril. Por quê? Porque muda, gente, muda muito. E é muito legal porque eles conseguem, ou elas, né, conseguem também ver a transformação, até em órgãos genitais, né? Então a gente sabe que o transhomem, com o uso da testosterona, vai ter um aumento desse clitóris, e o transmulher vai ter o quê? Uma diminuição desse saco escrotal. A gente deve examinar. É uma coisa que é difícil para o paciente tirar a roupa, é difícil, porque, como o Léo disse, né, ele tem disforia, muitas vezes, do genital. Mas ele também se sente seguro, esse indivíduo, quando ele percebe que você examina ele, que você realmente está vendo, checando se o hormônio está sendo adequado para ele, se a dose está adequada, se está tudo certo para esse paciente esse indivíduo ao longo das consultas, né? O que você acha, Léo? É isso, e só adicionaria mesmo que você pode fazer em uma escala de Tanner, né? De desenvolvimento, principalmente da mama, né? Das mulheres trans. Uhum. Então você pode ir lá colocando no seu prontuário, Tanner 1, 2, 3, você vai vendo a evolução ao longo do tempo. Então isso é legal.
É muito legal. Às vezes, eu costumo usar também a composição corporal para ajudar. Então, você pode usar a composição corporal se for no seu consultório ou algum lugar que tenha, né? A bioimpedância, porque muda a distribuição da gordura desse indivíduo, ou você pode usar a composição corporal por DEXA, densitometria, que também é muito legal você fazer o segmento, porque pode mudar a distribuição da gordura. Muitas e muitas vezes muda ao longo do tratamento. E ele sempre tem questões muito importantes, que são questões como quando que eu vou ter barba, o homem trans, a mulher trans, quando o meu seio vai ficar com um aspecto mais feminino, quando isso acontece. Então, isso é muito, muito importante, porque se você esclarecer isso para esse indivíduo, a ansiedade vai diminuindo. Você percebe que a ansiedade vai diminuindo já na primeira consulta. Ele chega, esse indivíduo chega assim, né? Que não para nem na cadeira. Eu brinco que parece um paciente com hipertiroidismo, não quer nem ficar sentado. Mas, ao longo da consulta, esse indivíduo já vai ficando relaxado, já vai se sentindo mais seguro e acolhido. E aí, Léo, quando que esse indivíduo, essa mulher trans, ela vai começar a ter um seio com um aspecto mais feminino? Legal. Primeiro, assim, a composição corporal, Lívia, você que é pesquisadora, dá para sair teses e teses só disso, tá? É, De como é essa transformação baseada em bioimpedância, em densitometria corporal, né? A gente tem muito pouca coisa aí, depois de 1, 2 anos de hormonioterapia, mas a longo prazo não tem nada. Então, assim, isso é uma coisa muito interessante para ser realmente analisada aí ao longo do tempo. E a outra questão em relação a essas mudanças, né? Existem períodos de transformação, que a gente sabe que isso vai acontecer. Então, por exemplo, mama, com 3 a 6 meses da hormonização, já começa a haver o aumento da mama da mulher trans. Porém, a gente sabe que isso só vai se completar depois de 2, 3 anos de hormonioterapia. Então, isso é importante a gente orientar, porque senão dá 6 meses de hormonioterapia, a mulher trans acha que só cresceu aquilo a mama e já quer botar, por exemplo, uma prótese mamária. E às vezes ela não deu tempo ainda de deixar o desenvolvimento natural para ver como vai ficar essa mama, para aí sim avaliar se precisa ou não da prótese. Então, cada mudança corpórea, a literatura ela já traz períodos de modificação que você pode esperar. O homem trans, uma coisa que eles vão perguntar para vocês na primeira consulta é quando vai parar a minha menstruação, tá? sim. Porque eles têm pânico da menstruação, né? Então a gente sabe, olha, pode parar geralmente em 3 a 6 meses após o início da testosterona, mas algumas pessoas pode demorar um pouquinho mais, ou às vezes pode ter tipo um spot mesmo, né? Um sangramento, um escape ali de sangue via vaginal. Pode acontecer também com essa hormonização no início, tá? Então todas as transformações já existem assim períodos médios de que elas vão ocorrer. Então, se a gente conseguir falar isso, é legal porque eles já sabem, não, então minha mama eu posso esperar 2, 3 anos. Não, minha menstruação eu vou esperar 6 meses, pelo menos aí, porque ela vai parar dentro desses 6 meses, e assim por diante. Então, isso é bom também da gente Tem saber homem orientar. trans, tem homem trans que até quando vem na consulta, na primeira consulta, tá até tomando anticoncepcional justamente para não Não menstruar, menstruar. né, Léo? De Exatamente. tanto que não gosta da menstruação. Então, é importante esse tipo de orientação. E a prescrição do hormônio deve ser feita caso a caso, né? Então, avaliar se esse paciente, se você, além disso, depois do exame físico, você vai avaliar os exames laboratoriais. Então, aí você tem que ver os exames laboratoriais. Eu acho que, assim, às vezes a gente recebe exames laboratoriais que não são tão necessários, né? Ou não fazem parte. Mas os exames laboratoriais, uma das coisas que você tem que ver, analisar, é se as enzimas do fígado, se ele tem algum tipo de hepatite,
se a TGO, a TGP, a enzima do fígado desse paciente, se está ok. Se esse paciente tem algum tipo de alteração no hemograma, eu acho isso muito importante, porque lembra, se você for fazer testosterona para o homem trans, precisa ver quanto está esse HB, quanto está esse hematócrito. Então, a avaliação do exame laboratorial também é muito importante para decidir se você vai ou não hormonizar esse paciente. O que mais, Léo, que precisa ver no exame laboratorial? O básico de exame de eixo gonadotrófico, né, para avaliar se está tudo bem com aquele eixo gonadotrófico antes da hormonização, né, perfil lipídico também, que muitas vezes há uma alteração importante, então é importante ter o basal dessa pessoa sem hormônios exógenos, né, e para ir acompanhando ao longo do tempo como é que vai se comportar. E, principalmente no primeiro ano de hormonioterapia, é importante deixar claro também na primeira consulta que o segmento adequado é a cada 3 meses. Tá? Então, os consensos pedem para que você reavalie essa pessoa em hormonioterapia de 3 em 3 meses no primeiro ano do uso da medicação. Se foi tudo bem nesse primeiro ano, no segundo ano você pode avaliar a cada 6 meses. E aí, no terceiro ano, se está tudo bem, se você está seguro, pode ser uma vez por ano. Ou seja, mostrar um plano terapêutico. Né? Porque você precisa ter esses basais aí de hemograma, perfil lipídico, fazer a avaliação do eixo gonadotrófico. A mulher trans pode ter alteração de prolactina, por exemplo, por conta do estrógeno. Então, ter esses basais e depois, nesse primeiro ano, fazer a cada 3 meses também essa avaliação laboratorial. Né? Então, primeiro a gente quer ver se tem alguma contraindicação a esses hormônios e também ver ao longo do tempo efeitos colaterais desses hormônios aí, sobretudo nesse primeiro ano da hormonioterapia. A prolactina é muito importante porque algumas mulheres trans começam a ter a galactorreia, às vezes com a hormonização. Então, se você não tem um basal da prolactina, você pode ficar até um pouco perdido aí, como investigar, da onde veio essa galactorreia, né? Então, é importante ter. E também as sorologias básicas, né? É importante ter desse paciente uma sorologia e, eventualmente, numa mudança de parceiro ou de tempos em tempos, repetir as sorologias desse indivíduo. Também isso é importante. Vale a pena porque muitas vezes é um indivíduo que tem mudança de parceiro ou parceira frequentes. Então, vale a pena a gente fazer essas sorologias. E em relação à prolactina, acho importante a gente frisar mesmo, né, porque é um índice alto de mulheres trans que têm alteração de prolactina, né? E aí, a prolactina, às vezes já tinha ali um microadenoma de hipófise não funcionante, mas aí depois faz a ressonância e vê o microadenoma e acha que é um prolactinoma, e às vezes não, é só pelo estrógeno que aquela pessoa está usando mesmo. E bem interessante, nos últimos anos tem mudado bastante sobre a hormonioterapia, principalmente sobre doses. Você imagina que antes as mulheres trans chegavam a utilizar 8 miligramas de estrógeno, né? Então elas tinham muito mais efeitos colaterais. Hoje a gente usa 2 miligramas de estrógeno, tá ótimo, tá excelente, de uma forma geral. Quando a gente usa muito, a gente usa 3 a 4 miligramas ao dia. Né? Então, a gente vê ali com essa dose também a partir do momento que se aumenta a dose, aumenta muito esse efeito colateral e principalmente que a gente está falando aqui da hiperprolactinemia, né? Então, ter esse basal aí realmente se faz bastante necessário aí nesse início para a gente não fazer um tratamento errado para uma doença que a pessoa não tem. Outra coisa é que, apesar, às vezes, de doses semelhantes, isso a gente se pergunta muito lá no HC, às vezes a gente dá meio miligrama de estrogênio para duas pessoas diferentes, meio miligrama para uma mulher trans, meio miligrama para outra, e a gente vê que uma evolui com hiperprolactinemia e a outra não. Então a gente acha também que tem a questão de sensibilidade da pessoa àquele hormônio, talvez relacionada a receptores estrogênicos, e aí que faz que mesmo com pequenas doses tenha hiperprolactinemia. Então tem que ficar atento
a isso aí, como eu falei, para a gente não fazer um diagnóstico errado e um tratamento errado para essa pessoa. Aqui em São Paulo, existe a disponibilidade dos homens trans do undecanoato de testosterona, que é vou falar o nome comercial só, que é o Ormus ou Nebido. Então, é muito boa essa medicação. Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de hormônio não faz um pico, como faz o Durateston e Deposteron. Às vezes, eles te questionam isso, tá? Olha, o meu amigo, ou, né, tá usando Durateston e ele sente mais o hormônio. Então, você tem que explicar como age esse hormônio para o homem trans, assim também como a mulher trans, né? Porque a mulher trans, o que ela usa muito, que tem entre as amigas, é Perlutan. O Perlutan é o que ela usa muito. E às vezes elas já vêm muito, usando o Perlutan há muito tempo, já vêm hormonizadas por elas mesmas, né? Agora, o homem trans já é um pouquinho mais difícil ele conseguir, porque é um pouco mais restrito esse medicamento, não que seja impossível, a gente sabe, mas já é um pouquinho mais difícil ele conseguir o medicamento, porque precisa da receita, muitas vezes com o CPF do médico e tal, então é um pouquinho mais difícil. Mas ele consegue também. Então, é preciso explicar tudo, os benefícios que esse tipo de medicação tem quando você faz a hormonioterapia correta para essa paciente. E a paciente, a trans mulher, o que acontece? Quando ela usa Perlutan, muitas vezes ela já chega com galactorreia. Então, ela chega ou com dor na mama, com aquela mama, às vezes, até quente, né? Pode ser até inflamada. Ela tem essa galactorreia, às vezes, espontânea, às vezes, a expressão. Então, é importante isso, você conversar isso com o indivíduo. E falar a meta também onde você quer chegar com os hormônios, porque ele vai olhar o próprio exame dele e vai ver, será que tá bom ou não o meu hormônio, né? Então, para deixá-los tranquilos em relação à dose que você está usando, que geralmente eles querem usar doses maiores, você diz, não, eu quero chegar a isso aqui nos seus exames. Então, essa a nossa meta, é aqui que a gente quer chegar. Então, é legal dizer isso também. É muito legal, porque eles acham que o homem trans acha que quanto mais testo, melhor. E a gente sabe que não é assim, né? Então, eu queria, doutora, ter uma testo de 1.000, mas o efeito colateral da testo de 1.000 também não é isso que a gente quer. Então, a gente conversa com eles e sempre tem aquela coisa, eu quero mais, explicar tudo o que está acontecendo, o plano terapêutico, como o Léo falou, é muito importante. A Cláudia está falando aqui que ela pede ultrassom de abdômen total e ultrassom ginecológico. Sim, o ultrassom de abdômen total é muito importante, até para avaliação. A mulher trans, ela normalmente ganha peso ao longo do tratamento. Então, eu acho que você consegue avaliar até esteatose hepática com isso, uma gordura aí intraabdominal, é muito interessante. E ultrassom ginecológico também, né? Sempre tem que ser pedido. Exatamente. Acho que é isso. Falamos bem, hein, Léo? Então, já fiquei meio calado, falei, bom, tá terminando, daí deixa eu ver o que ele ainda quer pontuar aí nesses 2 minutinhos que faltam. E aí, quer falar mais alguma coisa, Léo? Não, eu acho assim, é algo que eu tenho falado bastante aqui nos últimos 3 anos. Eu recebo muitas mensagens de colegas endocrinologistas com receio de fazer hormonização, mas eu acho assim que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, o trans vai fazer sozinho. Então é importante a gente aprender, a gente começar a fazer, perguntar se tem um colega que já tem uma certa experiência, conversa, né, busca, porque a gente tem que fazer para que eles não se gerem danos sozinhos. Então, é nossa responsabilidade, é nossa função social aí também fazer isso de uma forma segura para essa população. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui no final. E eu acho que tem que ter empatia. Empatia é a palavra. Se você quiser realmente cuidar aí dessa população, a empatia é muito importante durante todo o processo.
ele vai te ver como uma pessoa que apoia ele. Então, ou ela, né? Esse indivíduo, ele vai ser apoiado por um médico. E você, a gente fala, nós dois somos endocrinologistas, eu e o Léo, então a gente fala muito de endócrino, mas o médico, ele tem que ser mais do que apenas o endocrinologista. Então, ele tem que ser um médico mais, que vê o paciente realmente como um todo aí, que consegue cuidar desse paciente. Se você não consegue cuidar de alguma coisa, às vezes a gente fala, nossa, isso eu acho que eu não... Encaminhar para o médico correto, o médico que também tem empatia por essa população. A Ellen, tem uma última pergunta aqui que a Ellen está fazendo sobre exames laboratoriais. Quais são as principais contraindicações? Eu falaria assim, Exame... pode falar. do homem trans é hematócrito alto, tá? Então, a partir de 50 você já se preocupa, a partir de 54 você contraindica o hormônio, tá? E se você não usa. Da mulher trans não vai ter tanto a contraindicação laboratorial, que vai ter mais mesmo a contraindicação clínica, né? Histórico de trombose, né? E se atentar ao longo do tempo com as alterações lipídicas que podem acontecer e alteração da prolactina. Isso. E a live vai ficar gravada aqui no IGTV da BWS, tá? Léo, muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos. Adorei fazer a live com você, foi muito legal, passou muito rápido e eu também acabei aprendendo muito. Obrigada, viu? Legal, a gente tem que fazer mais vezes aí. Eu que agradeço mais uma É, vez o convite e qualquer coisa é só falar. tá bom, beijo. Tá Boa bom? noite a Beijo. todos. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.